Oi, gente, eu sou o Todd. Meu papai ia falar pra vocês de quadrinho. E é bom vocês prestarem atenção, viu? Que eu vou ficar de olho. Tchau. E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar desse quadrinho aqui, Bossa Nova, do Música Popular em Quadrinhos, que é uma série aí de quadrinhos que a Brasa Editora tá lançando. Eu tenho os 3 volumes já lançados, deixa eu mostrar aqui. São esses 3, que é o primeiro é o Grandes Sucessos, que esse é amarelo, o segundo é o Samba e o terceiro é o Bossa Nova, que lançou agora. Eu acho que lançou na Bienal de Curitiba, Bienal de Quadrinhos, não sei se já tinha lançado antes. Dá pra ver que é uma coleção que já tá ficando muito bonita. O material é de super luxo. Ele tem um preço de capa um pouco mais elevado, mas que justifica totalmente. A qualidade da edição justifica o preço, por ser uma editora pequena também. Então é de se esperar. Cada edição tem 230 e poucas páginas e contam com 8 histórias. São 8 histórias que são criadas a partir de letras de música. Não necessariamente as histórias serão muito atreladas à música ou ao nome da música ou à letra da música, mas a partir da música, os autores, os artistas, eles criam suas histórias. Então algumas vão ser um pouco mais atreladas, você percebe uma referência mais direta à música, outras é algo bem mais sutil, outras você nem percebe tanto, vai de autor para autor, só que todas as histórias são muito boas e algumas se destacam, claro, mas o nível é altíssimo. Fica aí de elogio à Brasa Editora, porque um ponto muito forte desse projeto é a curadoria. A escolha do elenco, né, de cada edição é maravilhosa, eu gosto muito. Eles escolhem uma diversidade muito boa em tudo, até o estilo de cada história fica muito diferente, a arte é sempre muito diferente e é um material muito bom para conhecer quadrinistas nacionais. Então, além de ter ótimas histórias, a gente sempre conhece alguém novo. Então não são todas as pessoas que trabalham em todas as edições que eu conheço. Tem alguns que eu não conheço, por exemplo, nesse aqui, por exemplo, a Laura Taíde eu já conhecia, mas tinha lido pouco dela. Tem a história dela que eu gostei muito. Juliana Russo e o João Lin, eu nunca tinha lido nada deles. E li pela primeira vez aqui no Bossa Nova. E é sempre bom também para ler mais histórias de quadrinistas que a gente gosta. Por exemplo, aqui tem, fora esses que eu já citei, tem o Lielson Zene e a Samantha Flor, eles fazem juntos uma história que é excelente e eu gosto muito do trabalho dos dois. Tem Helena Cunha, que já teve 2 vídeos aqui no canal, então eu gosto muito do trabalho dela. A história dela é muito boa também. Tem da Carol Ito, de Carol Ito eu já li pouco dela, mas já li algumas coisas dela e tem uma história aqui muito boa também. A Cora Ottoni também tem uma história e o Alexandre Lourenço também tem uma história aqui. E essas HQs a editora Brasa lança com parceria com algumas outras instituições, né? Como a Bienal de Quadrinhos de Curitiba, o Brasil em Quadrinhos e o Ministério das Relações Exteriores e o Instituto Guimarães Rosa. Eu vou falar um pouco mais de cada história desse volume específico Bossa Nova. Se vocês tiverem interesse em saber mais dos outros volumes, eu posso fazer um vídeo dedicado sobre eles, mas eu vou falar um pouco mais das histórias quando eu for mostrar elas na edição, mostrando de cima, que fica mais fácil eu falar de cada uma história, porque são 8 histórias, são 233 páginas, se eu não me engano, bota na tela se eu estiver errado. Então, cada história tem umas 30 e poucas páginas, não o suficiente para ser uma história longa, são 30 e poucas páginas cada história, então dá pra ter um desenvolvimento bom, apesar de ser histórias mais curtas, né? Dá pra ter um bom desenvolvimento com 30 e poucas páginas e eu gosto muito do material. O Grande Sucesso eu gostei muito. O Samba eu já achei excelente. Eu gostava muito já pensava muito que ele ficaria entre as minhas melhores leituras do ano, que eu li ele bem no começo do ano. E agora eu gostei mais ainda do Bossa Nova, que é o meu novo favorito. Mas os 3 eu gosto muito. É um grande trabalho da Brasa Editora. A Brasa vem lançando quadrinhos muito bons, com uma proposta muito diferente também. Edições sempre muito bem trabalhadas. Não só esses capa duras, muito luxuosos, como os capa cartão da Brasa também são muito bons, como o Material Poético, o Barrela, que é do João Pinheiro. São ótimas edições também. E para deixar registrado, né, o preço de capa do Bossa Nova, se eu não me engano, é 164. Então é um preço mais salgado. É um quadrinho, já deixando, né, que eu recomendo. Eu acho muito bom, acho que vale a pena. Mas depende se cabe no bolso, né, de quem se interessar, porque eu sei que é caro, então não vou falar que, assim, tem que comprar não sei o quê,
mas eu acho que vale a pena. Mas assim, não tem como. As edições estão muito lindas e vamos dar uma olhada de perto nas edições e falar um pouco melhor de cada história. Primeiramente, mostrando as edições mais de perto, as 3 juntas. Ó, tanto que tá maravilhosa essa coleção. Grandes sucessos, o samba e o bossa nova, lombadinha linda. Os 3 aqui, um do lado do outro, muito bonito. Trabalho impecável aí da edição da Brasa. Até aqui tem acho que é corte trilateral que fala, né? Essa pintura aqui, cada um de uma cor, muito lindo. Então vamos ver o bossa nova. A primeira história é da Laura Taide e é essa aqui. Ela vai representar, aqui atrás mostra as histórias não, as músicas que cada um escolheu para representar. Então a Laura escolheu Eu e a Brisa, do Johnny Alf. Então aqui ela vai criar uma história que é essa menininha aqui, que o pai dela tá demorando para buscar ela na escola, e ela fica sozinha ali no pátio e começa a imaginar, ela tem o amigo imaginário dela é o Ayrton Senna, então ela fica batendo papo com ele ali, brincando, e é muito legal essa história. A maioria das histórias ali eu gostei muito, mas esse aqui é um dos destaques da HQ, porque é muito divertido, a menininha brincando com ele ali e conversando, e tem um final bem interessante ali, que ele dá uma reviravoltinha, não sei se seria esse o melhor termo. E aqui no final de cada história, por exemplo, aqui tem a história da Laura, né? E aí ele fala um pouco, tem um textinho da Laura sobre a música e tal, e tem aqui o texto falando um pouco sobre quem é a Laura Taide, né? Ó, a próxima história é da Joana Russo, e ela escolheu a música O Canto de Ossanha, do Vinícius de Moraes. Então, essa aqui é uma das que não me pegou tanto, porque ela não segue uma narrativa muito padrão de quadrinho. Dá pra ver que a arte é sensacional, só porque ela usa essa narrativa aqui que parece mais um livro ilustrado, algo mais poético. Confesso que isso não me pega tanto, eu não consigo imergir tanto nas histórias assim, mas é mais coisa minha mesmo. Quem gosta de algo assim vai gostar, porque sim, é muito bem feito, mas não é um tipo de história que me pega muito, então não fica entre as minhas favoritas do volume. E aí aqui tem o texto contextualizando, né, a música e quem é a Juliana. O próximo história é a do Lielson Zene, roteirizando, e a Samantha Flor desenhando. Eles escolheram Samba de uma Nota Só, do Tom Jobim e do Newton Mendonça. O Tom Jobim, grande parte das músicas escolhidas são do Tom Jobim, mas assim, o cara era um grande gênio, né, então, da bossa nova, então naturalmente muitas seriam dele. Essa aqui é a minha história favorita. Essa aqui tem um recurso narrativo genial, eu queria ver um quadrinho longo só nesse estilo aqui, então o Lielson e a Samantha mandaram bem demais. A gente vai acompanhar esse cara aqui, que é um zelador, e olha aqui, desse jeito, ele tá aqui, ele sempre tá na cena, e aí enquanto a gente tá vendo a rotina dele aqui de longe no prédio trabalhando, mas a gente vai ter um panoramazinho sobre a vida de cada um dos personagens, de cada uma das pessoas que vêm no prédio. Então a maioria das páginas são assim, a gente vendo de um lado do prédio, por exemplo, essa aqui no terceiro andar tem essa moça loira, e aí quando tem o outro lado do prédio, essa senhora com os netos dela. Então a gente vai vendo um pouco sobre a vida desse pessoal. Então aqui, ó, por exemplo, ela tá ligando pro cara do andar de cima, porque ele tá traindo a mulher dele, ó. A mulher dele sai pra trabalhar, o marido dessa aqui sai pra trabalhar, e aí na hora ela já liga pro cara de cima. Aí tu fica, pô, os dois estão de casa, né? E tem várias coisas acontecendo em paralelo nesse prédio. Aí a gente vai como uns grandes fofoqueiros vendo de fora, assim, tudo que tá acontecendo no prédio. E o personagem principal é esse zelador. Então a gente vai acompanhando ele também. E quando sai dessa dinâmica de ver o prédio meio de fora, que eu achei genial, a gente vai vendo o porteiro aqui de boa na rotina dele. E é maravilhoso. Tanto a parte ali vendo de fora o prédio, quanto a rotina dele, é muito lindo. Tanto o roteiro quanto a arte são sensacionais. Então, assim, eu queria muito ver uma história longa, pegando algo assim desse ângulo, de fora, assim, vendo um prédio, assim, pô, achei maravilhoso. Aqui os dois tendo casa, então a gente vai tendo um desenvolvimento sobre os personagens ali de cada apartamento, e é muito legal mesmo. Aí aqui o texto contextualizando sobre os dois. A próxima história é da Helena Cunha, ela escolheu Desafinado, do Tom Jobim, do Newton Mendonça. Aí aqui, mais uma história excelente da Helena. A Helena sempre manda bem demais, né? Ela nunca erra. E aí aqui, pra dar um exemplo bom
sobre como eles criam a história a partir da música. A música é Desafinado e ela vai contar a história desse rapaz aqui, que eu não vou lembrar o nome dele agora, porque eu sou horrível. Marco, é o Marco. Então tem o Marco e esse rapaz aqui, eles são namorados. E o Marco, ele escreve músicas, letras de músicas lindas, só porque ele é desafinado, ele não sabe cantar. E o namorado dele canta bem demais, então eles são uma dupla, tá? Aqui ele tentando cantar e cantando mal pra caramba. E a arte da Helena é sempre muito bonitinha, né? E eles são uma dupla, um compõe e o outro canta. Só porque aqui em um momento, um produtor musical vai querer só o que canta, né? Ele vai querer patrocinar, né? Só o que canta. Então, o que canta, ele vai mandar essa mensagem aqui pro outro. Saiba que isso em mim provoca imensa dor. Por quê? Ele vai aceitar a proposta do produtor e vai basicamente abandonar o namorado dele para abraçar o sucesso, né? Então ele vai roubar as letras da música e vai passar a perna nele. E não só o desafinado gera a história, como essa frase aqui também que ele deixa pro outro é uma frase da letra da música. Então assim, a partir da música, do nome da música, um pouco da letra, foi criada essa história excelente aqui da Helena. Então é esse o ponto que eu quero chegar aqui. Não quer dizer que é muito atrelado. Então, eu não gosto de bossa nova, eu vou odiar o quadrinho? Não, tu vai adorar o quadrinho, porque um quadrinho é muito bom como quadrinho. Só porque quem gosta de bossa nova, quem conhece a música, vai gostar mais ainda. Aqui a gente tem Retrato em Preto e Branco da Carol Ito, tá autografada, peguei autógrafo com ela lá na Bienal. E aqui a gente vai acompanhar a história dessa mulher aqui, que eu não vou lembrar o nome dela, que ela pede para as pessoas que começam a sair com ela, não sei se são ficantes ou só namorados, mas o pessoal que começa a sair com ela, ela pede para eles retratarem ela de alguma forma, por exemplo, no desenho aqui, para ela ver como as pessoas enxergam ela. Então a gente vai pegar aqui o relacionamento dela com essa moça aqui e o relacionamento ruim que ela teve com alguns caras. Por exemplo, ela lembrando desse cara aqui, que era um boy lixo. A gente vai pegar um pouco do relacionamento dela com esse cara aqui, que eu não vou lembrar o nome dele, que também é um vacilão, porque quando ele tá com ela, ele é gente boa pra caramba, mas quando ele não tá com ela, ele é um cuzão que não responde ela. Então essa aqui é uma história muito boa também. Carol mandou muito bem nessa aqui. A próxima, da Cora Ottoni. Essa história aqui, a arte tá espetacular. Olha essa arte. O que a Cora fez aqui foi sensacional, absurdo. Tem esse rapaz aqui, eu esqueci de falar a música, né? Tô mandando muito bem aqui no vídeo. É o Mais Que Nada, do Jorge Benjor. E aí tem esse rapaz aqui, que é o Jorge. E ele sai pra tocar. E a mãe dele tá meio brigando com ele, porque ela não quer que ele fique saindo pra rua, né, à noite e tal. Porque ela não tá botando muita fé que ele nessa profissão dele aí. E aí ele bate a porta, ele sai brigado e o cachorro foge. O cachorro sai aqui, ela tá aqui lembrando, né, quando ele era criança e tal. E aí o cachorro foge. E aí a história é uma grande perseguição com essa arte linda da Cora e a mãe perseguindo o cachorro por toda a cidade. Então é uma perseguição completamente maluca. Ó, essa página aqui eu achei maravilhosa. Ela tem uma perspectiva muito foda também, muito diferente. Inovadora, assim, tanto quanto a do prédio lá da Samantha com o Lielson. E aí aqui tem um final bem bonitinho, então eu vou passar rápido para não dar muito spoiler. Olha, essa página aqui que é um flashback, a mãe dele, ele e o cachorro dançando juntinhos aqui, achei muito foda. A próxima é a do João Lin. Tá aqui autografado, autógrafo lindo do João. Muito gente boa ele, encontrei lá na Bienal. A história dele também tem essa pegada um pouco mais de... parece uma poesia, é um livro poético, uma história mais poética. Então, assim, acho legal, eu acho bonito. É um trabalho bem diferente, mas não é da minha favorita do quadrinho. E o João Lin escolheu Água de Março, do Tom Jobim também, então eu esqueci de falar. Aí aqui a última, Chega de Saudade, do Tom Jobim com Vinícius de Moraes, do Alexandre Lourenço, a história. Agora o Alexandre, ele pegou uma narrativa, ele criou uma narrativa bem nesse estilo dele mesmo. O grito dele tem essa narrativa assim, nesse estilo aqui, eu não sei explicar como é que é o estilo, só mostrar, né, porque é um estilo bem diferente e bem único do Alexandre. Eu acho o desenho dele muito lindo. A narrativa dele, o controle de narrativa dele aqui é muito foda, porque não me parece ser nem um pouco fácil criar uma história assim. E ele vai criar essa história desse senhor aqui, por exemplo. A música chama Saudade, e aqui no começo a gente só tem esse senhor numa rotina dele aqui de sempre tá tomando muito café. E aí, mais pra frente, a gente vai descobrir que ele tá nessa rotina infinita de tomando café porque ele tá com saudade da esposa dele que faleceu, que fazia o café que ele amava. Então, é a saudade dele. Ele tá sempre com saudade dela.
E aí ele vai ficar um dia cuidando da netinha dele, que é essa menina pequenininha. Então a gente vai acompanhar ele e ela juntos aí. Eu acho que pelo pouco que eu tô falando das histórias, dá pra perceber que tem um bom desenvolvimento, apesar de ter poucas páginas. E é a última história do volume. Gostei, amei demais essa HQ. Fica aí meu parabéns pra Brasa. E assim, essa aqui foi a melhor. Apesar de eu ter gostado muito de todas as histórias, principalmente aí, vamos ver. As minhas favoritas foram a da Laura Taide, a da Samantha Flor com Lielson e da Helena Cunha. É difícil escolher porque eu gostei muito de todas, mas é isso. Gostei demais desse quadrinho, aqui os três de novo juntos. Inclusive na ordem dos que eu gostei muito do Grandes Sucessos. Eu achei samba excelente e eu amei o Bossa Nova. Então uma série, né, que só tá crescendo. Então, se quiserem, eu posso fazer um vídeo dedicado a esses 2 volumes aqui. Um vídeo pra cada, né? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. É um material bem interessante que a editora Brasa tá trazendo. Então, mesmo que não me interesse a ponto de comprar e tal, mas é um material importante de se conhecer e reconhecer o trabalho da Brasa Editora. E é isso. Eu vou deixar aí na descrição o link pra comprar ou para dar uma olhada aí do site da editora. E é isso. Valeu!